Amém, povo de Deus? Amém. Vamos lá. Oséias no capítulo 1. Encontraram? Amém. Ok. A partir do versículo 2, porque o versículo 1 é a apresentação dele, dizendo de onde ele é, de quem ele é filho, não é? E o versículo 2 diz assim: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse. Olha só, eu fico pensando, quando eu li essa semana esse texto, eu me deparei com ele, acho que na quarta-feira. Eu voltei a ler os profetas menores, estudá-los, para ver se a gente consegue tirar mensagens assim para os nossos dias. Logo de cara, o primeiro dos profetas menores é Oséias, na nossa lista, na lista evangélica da Bíblia cristã. O primeiro é o profeta Oséias, e a primeira vez que o Senhor vai falar com ele, a primeira vez é como se Deus estivesse dizendo assim: ó, você é profeta, então eu vou te usar a partir de agora. E a primeira vez que Deus vai falar com ele, a primeira vez Deus pede um negócio desse. Eu verdadeiramente fico pensando assim, eu não queria ser profeta como os profetas da Bíblia, não, porque eles passavam por umas situações interessantes, porque eles eram colocados como exemplo. Deixe-me dizer uma coisa, como é que chama aqueles que fazem a fazenda, que fica filmando? Como é que chama aquela coisa que filma o tempo inteiro? Como é que chama? O ato em si, da pessoa estar todo dia sendo filmado, sendo visto ali. Reality show. Os profetas eram o reality show da época. Não tinha TV. Deus tomava esses camaradas e colocavam diante do povo em reality show, para todo mundo ver o que é que Deus queria fazer por meio deles, e o que Deus estava fazendo, o que Deus pensava da nação, o que Deus pensava dos líderes, o que Deus pensava do povo. Eles eram o reality show, a novela da vida real. Então tudo que Deus pedia para esses homens fazerem eram coisas assim, muito chocantes, mas as pessoas precisavam ver, porque Deus usava os profetas como sinais, como marcos, como uma visão nítida daquilo que Deus estava pensando naquele momento. E aí, pela primeira vez que Deus vai chamar o cidadão como profeta, pela primeira vez, versículo 2, ele diz assim: você vá e case com uma prostituta. Case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra, Deus está dizendo, ele é um sinal para o povo, ele é o reality show. Você vai se casar com uma prostituta por um motivo, para que as pessoas vejam que a própria terra se prostituiu, abandonou o Senhor, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Eles eram um exemplo visível para as pessoas. Põe aí o que acontece, versículo 3. Então Oséias foi, casou com Gomer. Tinha nome, não era qualquer pessoa, era alguém conhecida no meio daquelas pessoas, no meio da prostituição, era alguém com um nome conhecido. Existem algumas pessoas desta classe que são conhecidas, e outras os nomes nem sequer são mencionados. Mas quando os nomes são mencionados, é porque essas pessoas são muito conhecidas na região. Oséias está profetizando no reino do norte, e o reino do norte, a capital é Samaria. Então, naquela região, esta mulher era conhecida. Claro, gente, que quando Deus manda ele casar-se com uma prostituta, ela não continua sendo prostituta. É que as pessoas sabem
que a escolha não foi de Oséias, a escolha foi de Deus. Ele disse que deveria casar com uma prostituta. Ele obviamente vai até, orientado por Deus, até uma determinada pessoa, com essa mulher, casa-se com ela. É claro que ela não continua se prostituindo, mas ela tem a pecha, ela tem o título de prostituta. Ela é uma ex, mas todo mundo conhece. E não era admissível, tecnicamente falando, que um homem de Deus, que um profeta, que um homem santo se casasse com este tipo de mulher, entre aspas. Mas o texto continua. Então ele vai, e Deus disse que ele deve ter filhos com ela. Versículo 3. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: nem o nome das crianças Oséias tinha controle sobre isso, de forma que ele era um exemplo. Deus estava usando ele e a Gomer e os seus filhos como um exemplo para aquela parte da nação de Israel. E põe o nome de Gisrael. Estão lendo aí? Gisrael. Porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Gisrael. Vou acabar, quer dizer, Gisrael antes era uma região, esse nome já era conhecido. Jeú faz algo na região, comete erros, equívocos graves nessa região, e Deus agora, com o nome do primeiro filho de Oséias, dá o nome exatamente da região onde algo que Deus não gostou aconteceu. Primeiro é Gisrael. Eu vou julgar, eu vou castigar a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Gisrael. Vou acabar com o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruhamá. Lo-ruhamá significa sem misericórdia, né? Sem a graça de Deus. Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei, pelo Senhor, seu Deus, porque não o salvarei pelo arco ou pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-ruhamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor lhe disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, que significa não é o meu povo. Este povo não me pertence. Lo-ruhammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Agora vá para o capítulo 2, a partir do versículo 18. Há no meio desse processo, desse caminho, o juízo de Deus. Deus descreve com riqueza de detalhes tudo o que está acontecendo, tudo que ele rejeita, tudo que ele não gosta e tudo que ele vai fazer. E aí agora vem para a parte final. Esta profecia, este momento dessa primeira profecia vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Depois começa a outra profecia. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa só, de um evento contínuo que ele tem início, meio e fim. E aqui no capítulo 18 está falando do fim deste momento. Naquele dia, versículo 18 do capítulo 2: farei a favor dela, da casa de Israel, da nação como um todo, não do reino do norte, mas da nação como um todo. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Deus falando com a nação.
para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Versículo 21, naquele dia eu responderei, diz o Senhor. É aqui que vem o tema da nossa mensagem, né? Responderei aos céus e eles responderão à terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim. Aí Deus está falando da nação como um todo, vai se tornar uma só de novo. Semearei, isso já aconteceu, tá? 1948, 1947, 1948, desde 1907 Israel volta, mas diante das nações da terra, por causa da ONU, então Israel retorna. Deus utiliza a ONU, Deus utiliza Oswaldo Aranha, um brasileiro, para fazer o discurso da fundação do Estado de Israel na própria ONU. Então isso aconteceu, não está escrito nos detalhes aqui, porque é uma profecia, e é claro que ninguém saberia, nós nem os profetas saberiam todos os detalhes, mas Deus está dizendo: essa nação será restaurada, vai se tornar uma nação só, mais uma vez. Até hoje é assim, desde 1947. Amém? Então esta profecia já aconteceu, e Deus está dizendo: eu vou, vai uma nação só, para mim mesmo, na terra, e terei compaixão de Lo-Ruhamá, e para Lo-Ammi direi: você é o meu povo, e ele responderá: tu és o meu Deus. Conseguiram ouvir tudo direitinho e ler tudo direitinho até aqui, certo? Vamos lá. Oséias é algo interessante. Oxéa é o nome de Oséias, o Roxeá, de onde vem exatamente as raízes do nome de Josué e de Jesus, Yoshua. Oséias significa salvação. O Deus nos salva, Deus da salvação. É interessante porque também significa libertação, ou o Senhor é salvação. Jezreel significa Deus semeia. No primeiro momento do capítulo 1, Deus está semeando juízo, Deus está semeando justiça, Deus está punindo, Deus está, como posso dizer, Deus está declarando ao povo que o povo será punido por aquilo que cometeu. Amém? No capítulo 2 é o mesmo Jezreel. Deus vai semear de novo, mas agora Deus vai semear uma outra coisa. Preste atenção no texto. E aí vem Lo-Ruhamá, nós já vimos. O Senhor não teve compaixão, ela é retirada da misericórdia. Eu só estou lendo aqui os apontamentos. Lo-Ammi não é meu povo, e aí Deus tira uma ruptura da comunhão. Agora, o que eu quero dizer nessa noite são os princípios revelados nesse texto. Vamos lá? Quando nós lemos o texto por completo, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos perceber que Deus está, no primeiro momento, reconhecendo o estado espiritual do povo, e no segundo, e há um processo inteiro, cada palavra tem um sentido. Quando Deus usa os profetas, nada, nenhum nome, nenhuma palavra, nenhuma profecia é sem sentido e sem significado. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma objetividade. Deus é intencional. Diga: Deus é intencional. Deus é intencional. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus é intencional. Diga: Deus tem uma intenção clara quando fala com você e quando fala com o povo. Amém? Agora, nessa intencionalidade de Deus, Ele então precisa punir. Às vezes nós não percebemos. E porque nós estamos hoje na nova aliança, nós temos eu preciso tentar encontrar palavras para não ser tão agressivo ou parecer. Mas nós às vezes não percebemos a ideia de que Deus pune.
de que Deus julga, de que Deus faz justiça, e a justiça de Deus é punitiva. Por causa de Cristo, por causa da pregação do amor de Deus, nós às vezes não temos nós não nos apercebemos com naturalidade dessa ideia. Deus não é só um Deus de juízo, mas Ele procura te restaurar. Agora aqui eu anotei alguns princípios que são revelados aqui. Em primeiro lugar, os textos proféticos revelam um Deus santo, diga santo, de justiça, e aqui no caso de justiça contra o pecado, né? Porque Ele não pode, né, suportar o pecado em sua presença. Diga, e de restauração. Diga, os profetas revelam Deus. Que tipo de Deus? Um Deus santo, não é? Um Deus que faz justiça contra o pecado, e um Deus de restauração. Estão entendendo? Sim ou não? Sim. Um Deus de compaixão, é um Deus de amor, Ele é um Deus, mas Ele é um Deus santo, Ele é um Deus de justiça, Ele não suporta o pecado, Ele é um Deus que restaura, porque os profetas, via de regra, revelam este tipo de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Os profetas revelam Deus, e esse Deus, Ele é completo, Ele não é parcial. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus de justiça, e Ele é um Deus de restauração. Número 2, esse Deus, baseado nesse texto, esse Deus está presente no dia a dia do seu povo. E não só isso, Ele se envolve. Não sei, parece que fica grave, né? Mas diga, Deus se envolve. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, Deus se envolve. Escutem, Deus está presente no dia a dia do seu povo. Quando você vê, Ele vem com Oséias. Isso, muito obrigado, me ajude aí. Ele vem com Oséias, ele chama Oséias, ele pede para que ele se case com uma mulher. Gente, imagina, quanto tempo leva para uma pessoa ter filho, certo? Quanto tempo leva para um filho nascer? Em média. Essa cidadã tem 3 meninos. Então veja, olha como é interessante. Nós estamos falando aqui de pelo menos 4 a 5 anos no processo, porque ela tem que desmamar ele. Vocês estão entendendo? Sim. Mas Deus está ali. Acho que ficou melhor. Deus está ali. Ficou melhor aí, gente? Sim. Deus está naquele momento. O tempo está passando. Bom, naquela época não tinha fralda, né? Mas tem que cuidar da criança, tem que amamentar a criança, tem que alimentar a criança. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, talvez 2. A criança desmama, fica grávida de novo. Aí daqui a pouco vem de novo o mesmo processo enquanto o outro está crescendo. Bom, aconteceu comigo isso, 3. E o que acontece? E o processo está crescendo, bebê de novo, faz necessidades, tem que comer, acorda de madrugada, aquela coisa toda. O processo está ali, daqui a pouco desmama, 1, 2 anos de novo, o outro deve estar com 4, quase 5, engravida de novo. E o pior para nós, a cada vez o nome a mãe não escolhe, o pai não escolhe o nome, porque Deus está fazendo um reality. Primeiro nome, Gisrael, Deus semeia. Segundo nome, Lo-Ruhamá, Deus não tem misericórdia. Terceiro nome, Lo-Ami, este não é meu povo. Você imagina a mãe e o pai, as pessoas, os parentes, no dia a dia, chamando o nome dessas crianças. Gisrael ainda vai, mas chamar Lo-Ami, Lo-Ruhamá, Lo-Ruhamá, para você é Lo-Ruhamá. Para o povo é Deus que não tem misericórdia. Sem a misericórdia de Deus, vem aqui, filho.
Para você, Lome, mas para quem está escutando você que não é povo de Deus, vem cá. Eu acho que deviam criar um apelido para chamar a criança, porque não ia dar certo. Lolô, né? Porque a Lohane vai dizer, não. Lolô, Amizinho, Ruhu, não sei. Mas Deus está ali, presente. Os anos passam, os filhos nascem, e Deus está ali. E não só presente, Deus está se envolvendo, mostrando algo ao povo. Essa promessa da presença de Deus é antiga. Sim ou não? Sim. Desde o Éden. Jesus está conosco, não nos prometeu isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então Ele está conosco. Então Deus está presente. A presença de Deus é parte da nossa... A presença de Deus é parte daquilo que Ele tem para nós. Eu tenho que aumentar aqui para que venha o terceiro item. Pronto. Número 2. Deus está presente. Agora, o que acontece? Vamos, passa, vem. Nós temos o terceiro item e último item. Terceiro e último item. Deus julga. Deus faz com que o povo reconheça. Usa o profeta e sua esposa como exemplo. Note, ainda que Deus ordene a Oséias casar com uma prostituta, mesmo que o povo não entenda e esteja julgando no olhar que ela é uma ex-prostituta, ela deixou de se prostituir. O fato de Oséias agora assumir esta mulher já é um indício de algo que Deus vai fazer, não apenas de juízo, mas também de restauração, porque agora ela não precisa se prostituir mais para sobreviver. Estão entendendo? Ela se tornou uma mulher digna agora. Ela ficou limpa, mas as pessoas só a veem como a ex. Alguém já dizia que os evangélicos têm muito isso, né? Os evangélicos são um bando de ex. Ex-traficante, ex-assassino, ex-comilão, ex-beberrão, ex-drogado, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo. O problema é quando depois, dentro da igreja, continua sendo ex, né? Toda semana não dá certo. Todo ano você continuar sendo ex, não dá. Mas o que acontece é que há uma visibilidade notória na vida de Gomer. Ela é a ex, alguém conhecida. Mas agora essa mulher está casada. Então ela foi restaurada da sua condição de prostituta. Agora era uma esposa. E Deus faz questão de usar tanto a ideia do adultério da nação, como também do casamento de Oséias, para dizer que ele quer se casar com a nação de novo. E aí vem o período da restauração, vem o momento da restauração. Quando Deus faz uma restauração, se você prestou atenção do capítulo 2, Deus tem uns itens nessa restauração. Ele começa dizendo: vou fazer uma aliança de novo. Quando Deus restaura, gente, escute isso. Quando Deus restaura, Ele sempre inclui na restauração, primeiro, aliança, depois, paz. Uma paz na relação entre nós e Deus. Foi isso que Cristo fez conosco. Ele tem amor. Quando nós lemos o texto, por exemplo, do capítulo 2, que ele diz assim, do versículo 21. Naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei aos céus. Antes disso, versículo 19: farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em juízo, em bondade, em misericórdia.
Embora existam duas palavras aqui, bondade e misericórdia, a ideia que está aqui é amor, porque a palavra hebraica para bondade, misericórdia e compaixão é uma só, hesed. Hesed é a única palavra que pode ser traduzida como amor no Velho Testamento, porque a expressão amor, como nós conhecemos, ela não existe no Velho Testamento. Existe um amor que é uma misericórdia, um amor que é uma compaixão, é um amor mais profundo, ao passo de Deus dizer, por exemplo, em um dos profetas, que Ele atrai o seu povo com cordas de amor. Não é de amor como conhecemos a palavra amor, o ágape ou qualquer outro tipo de amor, é um hesed, é uma compaixão profunda, entranhável, do mais profundo amor. Não é chamado de amor. O amor, quando ele se aprofunda, ele é chamado de compaixão e de misericórdia. E como é que a compaixão e a misericórdia agem em amor? Com bondade. A bondade na plenitude. Nós não conseguimos compreender o tamanho da bondade de Deus, mas Deus é bom. Ele é tão bom que a gente não consegue compreender o tamanho da sua bondade. Mas isso é compaixão e misericórdia, isso é hesed. Isso é o que nós chamamos e traduzimos por amor. Então, quando Deus faz uma aliança, Deus está então usando compaixão, misericórdia, bondade. Isso significa amor. Quando Deus restaura, Deus não só restaura fazendo uma aliança ou renovando a aliança. Gente, toda vez que há uma quebra de aliança, toda vez que o povo de Deus quebra uma aliança, ou nós mesmos quebramos uma aliança, ou seja, rompemos, não da parte de Deus para nós, mas da nossa parte para Deus, às vezes nós quebramos as alianças que Deus fez conosco, ou que fazemos com Deus. Fazemos votos e não cumprimos, fazemos orações e declarações e não cumprimos. Fazemos pedidos a Deus de determinadas coisas, Deus nos responde e a gente esquece de fazer a parte que a gente prometeu. Isso é uma quebra de aliança. Estão entendendo? Todas as vezes que nós quebramos a aliança, nós precisamos restaurar a aliança. Todas as vezes que nós quebramos uma aliança com Deus, em qualquer nível, Deus precisa restaurar a aliança. Quando Deus restaura, Deus faz uma proclamação aos céus. É uma palavra de Deus que é liberada nos céus. Preste atenção nisso. Depois Deus diz o seguinte: e a terra e os céus vão responder, tudo que vós ligardes na terra, tudo conectado na Bíblia. E os céus vão responder à terra. Deus libera uma palavra no reino do Espírito, Deus libera uma palavra a partir do seu santuário. Quando Deus faz uma restauração, Deus libera uma palavra. Glória a Deus. E quando Deus libera uma palavra, os céus se encarregam de liberar esta palavra para a terra. Glória a Deus. Está em Apocalipse 8 também, quando as orações dos santos sobem, essas orações são misturadas com o incenso do altar. E aí o anjo pega essas orações com o incenso do altar, com o fogo do altar, o fogo que simboliza o poder, joga de volta, e do santuário até a terra vem rasgando tudo. Em Apocalipse começa a ter grito, trovões, relâmpagos, vai descendo como se fosse um meteoro, sabe? Rasgando tudo, até que atinge a terra e causa um terremoto. O reino do Espírito, a palavra, o anjo pega algo lá no mundo espiritual, uma oração lá no mundo espiritual, no altar de Deus, mistura com o fogo do altar e joga de volta. Quando joga de volta, sai rompendo tudo e atinge a terra. Quando essa figura de linguagem diz assim, aconteceu o terremoto, é que está dizendo assim, ó, você ora, o céu ouve, a resposta vem, acontece aqui o que você pediu. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém? Então, olha o que está acontecendo. Os céus respondem à terra. Agora, interessante, a terra precisa responder a alguém. A terra vai responder a Gisrael. Quem é Gisrael? O que semeia. Deus semeia.
Jesus disse: o semeador saiu. O Senhor diz: aquele que semeia pouco, está escrito, Paulo, semeadores. Quem são semeadores hoje? Nós. Quem são os Gisrael de Deus hoje? Nós. Cada palavra profética liberada sobre Israel, que já aconteceu ou que não aconteceu, carrega nessa palavra um princípio espiritual dentro dela. Você pode ler qualquer profecia da Bíblia, qualquer uma, mesmo aquela escrita assim contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, Deus diz por meio de Daniel que ele vai ficar como um animal. Lembram disso? Sim ou não? Que ele vai comer capim. Em outras palavras, mas tem um princípio espiritual na profecia liberada sobre um homem em uma determinada época, em um determinado momento. Tem um princípio espiritual naquela profecia. Você vai ficar assim, Nabucodonosor, até que você entenda que o céu reina. O céu reina lá em Nabucodonosor, o céu reina cá com os profetas, o céu reina cá com Jesus, o céu reina com os apóstolos, o céu reina hoje com a igreja. O céu continua reinando. Não importa se a palavra foi liberada para Nabucodonosor, ela é a mesma palavra liberada até hoje. O céu continua reinando. E porque o céu reina, o céu libera a palavra sobre a terra. Quando a palavra é liberada sobre a terra, a palavra diz, Isaías 55:10, não volta. Olha como os textos são conectados. A palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviado, independente de ser lá em Nabucodonosor, independente de ser na nação de Israel, independente de ser hoje, nós ouvindo a mesma palavra. O princípio continua valendo. Amém? A especificidade, a localidade, a localização, o princípio primordial para aquela pessoa, para aquela nação, para aquele momento é exclusivo, mas o princípio espiritual por trás daquilo que foi dito vale até hoje. Estão entendendo? Por isso você pode ler os textos bíblicos, procurar os princípios, o que Deus está dizendo, entender o que Deus está dizendo, e dizer assim: ó, isso aqui eu vou liberar sobre a minha vida, isso aqui eu vou liberar sobre a minha casa, isso aqui eu vou liberar sobre o meu negócio, isso aqui eu vou liberar sobre a minha igreja, sobre minha família. Por quê? Porque isso é um princípio espiritual que Deus falou. E a gente tem que entender o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que saiu diretamente da boca de Deus. O restante é inspiração da Escritura. Mas cada palavra de Deus é uma palavra válida. Amém? 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 As palavras de Jesus também são válidas, porque ele disse o seguinte: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras. Então cada palavra de Jesus tem validade. Amém? Amém? Os céus respondem à terra. A terra não pode, gente, escute isso, a terra não pode não fazer nada. O planeta não pode ficar sem reagir a uma palavra liberada por Deus. O que a terra faz? A terra responde a Gisrael. O que Gisrael fez? Semeou. Semeou o que? Sementes. As sementes produziram o que? Trigo, a uva, né? E a azeitona. O trigo produz o elemento que faz o pão. Sim ou não? Sim. A uva produz o vinho, que é comercializado e bebido. E a azeitona produz o azeite, que é usado para tudo, desde cozinhar até fazer a unção, e vendido também. Veja, Gisrael semeia matéria-prima, sementes. A terra responde à semeadura, produz. O que é o trabalho? Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu quero encerrar. O que é o trabalho? Tecnicamente falando, da forma mais antiga que a gente pode entender,
Trabalho é mais ou menos assim. Quando os antigos ouviam a palavra trabalho, o que eles pensavam? Trabalho. Tecnicamente falando, trabalho é a terra produz matéria-prima. Eu tomo a matéria-prima da terra, moldo, transformo em produtos que eu preciso para o dia a dia. Isso é trabalho. Trabalho é transformação da matéria-prima em produtos de subsistência e viáveis. Isso é o que antigamente se conhecia como trabalho. Não é empregar das suas horas de esforço para você receber dinheiro. A ideia nunca foi essa. Isso é hoje. Mas naquela época a terra produz. Vejam, escutem isso. Vale do Silício. Onde fica o Vale do Silício? Tecnólogos. Nos Estados Unidos. O que é que está lá no Vale do Silício? Google, Apple, as grandes empresas, né? A sede da nuvem, do cloud, os supercomputadores que armazenam tudo que a gente produz em termos de tecnologia, em sua grande maioria. O Vale do Silício é o centro da tecnologia americana e basicamente do mundo. Amém? Mas por que silício? Porque silício é o elemento básico da produção de CDs, de equipamento, da época CDs, né? Equipamentos, microprocessadores, etc e tal. O silício é um elemento encontrado aonde? Na terra. Vai no aço também, né? Obrigado, meu torneiro mecânico, né? Vai no aço também. Onde é que a gente encontra o silício? Na terra. Energia nuclear, seja plutônio, seja urânio, seja césio, onde se encontra? Na terra. Nós manipulamos a matéria, transformamos a matéria para aquilo que queremos. Claro que hoje existem coisas sintéticas, mas tudo foi fundamentado no natural. A penicilina hoje já tem a forma sintética de produzi-la, mas originalmente a penicilina foi extraída de uma árvore, do chorão, ali no secap, que é as árvores que eu chamo chorão porque as árvores descem as folhas, ficam para baixo, como se estivessem chorando. Penicilina, princípio ativo da árvore. Onde estão os elementos que nós usamos? Na terra. As roupas, né? Seja o algodão. Quem produz o algodão? A árvore que está plantada na terra. Mesmo com roupa sintética, a base fundamental começou na terra. Estão entendendo? O alimento que você come é produzido aonde, gente? Na terra. Mesmo que seja numa plantinha lá hidropônica, precisa de uma terrinha de aguinha, o princípio é o mesmo, está na terra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não importa se é orgânico, eu só como orgânico. O orgânico é produzido aonde? Na terra. Amém? Amém? A terra responde à semeadura do homem. A terra responde ao homem. A terra responde ao homem. O que o homem faz? Transforma os elementos que a terra dá em elementos para a sua subsistência e para a sua prosperidade. Os céus proclamam uma palavra. Quando Deus restaura é assim. Deus proclama uma palavra nos céus. Os céus se encarregam de enviá-la para a terra, e a terra respondem a nós que cremos, semeadores, trazendo recursos. Aleluia! E diz que a terra responde a Israel. Por isso Deus diz: semearei Israel para mim mesmo. E então ele vai dizer que ele me pertence e que eu sou dele. É um retorno à comunhão, um retorno à intimidade. Olha o processo: juízo de um lado,
Todo o processo de juízo de Deus tem em vista a restauração. Gente, Deus não julga se não for para restaurar. Deus não pune se não for para trazer de volta. O cuidado e o amor que nós... Olha o tipo de Deus que nós temos. É um Deus que não admite o pecado em sua presença. É um Deus que é santo. É um Deus que julga, que pune sim, que executa juízo. Deus pode. Aliás, Hebreus vai dizer que se a gente não apanha, entre aspas, é até difícil falar, mas a linguagem lá é grosseira. Deus açoita, Deus castiga, a linguagem lá é essa. A todo aquele que Deus tem por filho. Se você não tem o açoite e o castigo de Deus, se Deus não te corrige, se Deus não te repreende, você não é filho, você é um bastardo. Deus está dizendo, você não é meu, lo-ami, lolo-mimi, lo-ami, você não é meu, você não me pertence, eu não vou exercer misericórdia. Mas se você é meu, eu te amo tanto a ponto de te punir, de te castigar. Estou falando da linguagem lá, tá? Para você não ficar achando que aqui a gente está liberando palavras de juízo, de malignidade sobre sua vida. Mas a linguagem é forte. Se você é meu filho, eu vou te punir, não porque não te amo, eu vou te punir, eu vou te castigar, eu vou falar sério com você, porque você é meu filho e eu te amo e eu não quero você como um bastardo do lado de fora. Eu vou chamar a tua atenção, eu vou te repreender porque te amo. Gente, nós temos que entender Deus assim. Deus não chama a nossa atenção porque nos odeia, Deus chama a nossa atenção porque nos ama. Deus nos pune porque nos ama. Deus pode nos castigar. A bispa falava assim para mim, e se Deus te julgar? Eu dizia assim, melhor ser julgado por Deus. Se Deus, uma discussão, qualquer coisa que houvesse, eu falava assim, se Deus te pegar, eu prefiro que Deus me julgue. Uma das coisas que eu falava no início da minha maturidade, eu dizia assim para ela, eu não tenho medo do juízo de Deus. Por quê? Porque eu prefiro que Deus me julgue. Se Deus me julgar, Ele exerce misericórdia. Mas se o inimigo me julgar, ele me mata. Sim ou não? Davi disse isso. Eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque Deus vai usar misericórdia comigo, do que cair nas mãos dos meus inimigos, porque meus inimigos vão me matar. Por isso que Davi não morreu. Porque ele dizia, julga-me. Natan na casa dele, este homem que fez isso é tu. Davi já tinha dito, esse cara merece morrer. E Natan disse, é você. Davi rasga as vestes e diz que o Senhor me puna. Prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos meus inimigos. Eu também prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos daqueles que me odeiam. Sim. Amém? E você? Eu prefiro ser julgado por Deus, ser punido por Deus, porque Deus pune com misericórdia, buscando a minha restauração e me trazer de volta a um lugar de aliança. Vou retornar aqui as palavras, né? A um lugar de aliança, deixa eu voltar aqui, a um lugar de aliança, a um lugar de paz, a um lugar de amor, de intimidade e de respostas. Eu prefiro ser julgado por Deus. Hoje eu estava pensando, às vezes a gente não vê uma pessoa no culto. Os pastores antigos eram assim, né? A gente não vê a pessoa no culto. A tendência nossa antigamente era fazer uma ligação de telefone para casa da pessoa, né? Não veio no culto. Era assim que a gente, como pastor, aprendia antes. Não veio no culto, a gente liga para a pessoa, perguntar por que é que não veio, faltou, irmão, etc e tal. Era o cuidado, né, naquela época. Eu pensei hoje se a gente... Acho que os irmãos têm que decidirem. Se o pastor cobra a presença no culto, ele está querendo controlar a vida, está exigindo demais, se metendo onde não deve. Se ele não cobra, é como se a pessoa não fosse importante, não tivesse valor para ele. O que vocês querem?
que você escolhe que eu faça? Que eu cobre ou que eu não fale nada? Mas você não pode me julgar. Amém? Amém? Se eu cobrar, estou me metendo, estou querendo controlar a sua vida. Se eu não cobrar, você não tem valor, você não é importante, eu não ligo para você. Bom, de minha parte, vou fazer como Deus, eu prefiro cobrar. Culto de domingo é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. Com todas as desculpas que você pode inventar, o culto de domingo é uma coisa mais importante que você pode fazer, porque aqui alimenta você para a tua semana. Quando você não vem, você está desprovido. Ainda que você diga assim, não, eu entrei na internet, eu assisti uma mensagem, não é a mesma coisa. Não é presencial, você não sentiu a presença, você não está no ambiente que carrega a presença de Deus. A internet não é um ambiente que carrega a presença de Deus. Você pode até sentir uma emoção, alguma coisa, etc e tal, no vídeo que você assistir, pode ser, mas não é o ambiente. Amém? O ambiente de culto, irmãos, é completamente diferente. É carregado de uma presença que a gente não consegue explicar. Isso a gente não consegue explicar. Bom, encerrando, portanto, a terra então responde a Israel. A terra, meus queridos, é aqui onde eu quero finalizar, porque eu acho que eu passei demais no horário. A terra responde a nós. Se eu estou em aliança com Deus, é isso que eu quero fechar aqui com você. Se eu estou em aliança com Deus, se nós estamos em aliança, gente, em Cristo, não importa se é, eu leio em Oséias, não importa, no Novo Testamento é a mesma coisa. Paulo vai dizer que este planeta aguarda ansiosamente a manifestação da glória dos filhos de Deus, porque esse planeta está gemendo, esperando que a gente apareça. E se nós estamos em aliança com Deus, a terra responde a nós. E é assim que eu quero encerrar. Se eu e você estamos em uma aliança com Deus, a terra responde a nós, porque a terra responde ao céu e o céu responde a uma palavra de Deus. Palavra de Deus, céus, terra e nós estamos conectados. É que a gente não entende essas coisas e não vive isso na plenitude. Nós estamos preocupados com beleza, com suntuosidade de templos, com luzes, com shows, com grandeza, coisa gigante, coisa ampla. Nós estamos preocupados com dinheiro, nós estamos preocupados com... tudo isso é importante, mas isso não é a prioridade nossa. Nós estamos preocupados com sucesso na vida, isso é importante, mas não é a prioridade. A prioridade é saber que nós estamos em uma aliança com Deus. E essa aliança envolve uma conexão entre a palavra de Deus, o céu, a terra e nós. Por isso Deus libera trigo, vinho e azeite. Deus libera, e não é só em Oséias, vários lugares da Escritura, profecia de Joel, vários lugares da Escritura, Deus está restaurando vinho, trigo e azeite. Em Cristo, aliás, Jesus disse assim: vocês precisam de um vinho novo. Põe esse vinho novo em odres novos. Jesus fala do vinho novo. Paulo diz: não se embriaguem com vinho, se embriaguem com um outro tipo de vinho, o Espírito Santo. Encham-se dos dons do Espírito Santo, se embriaguem com o vinho do Espírito, em outras palavras. Nós temos que comer do fruto do trigo e do vinho, a ceia. O pão e o cálice é o produto da terra. Sim ou não? Sim. Tudo está conectado. A terra responde a nós. Isso significa que aí a gente toma agora para a tua vida profissional, para a tua carreira, para o teu trabalho, para as tuas finanças. Deus se importa com a tua carreira.
Deus se importa com as tuas finanças, Deus se importa com a tua prosperidade, Deus se importa com o teu trabalho, porque senão Ele não restauraria vinho, trigo e azeite, que são produtos de comercialização. Deus se importa com os teus negócios. Não é só uma questão espiritual, é também uma questão de carreira, familiar, profissional. Lembram que o azeite da viúva é multiplicado não para mostrar simplesmente o milagre do profeta, mas para sustentar a vida da mulher, para pagar as dívidas da mulher e para ela sobreviver até o resto dos dias dela com o dinheiro que aquilo ia trazer. Amém? Deus se importa com a tua, não com a tua sobrevivência, mas Deus se importa com a tua prosperidade. É por isso que semeamos mais, porque queremos mais. É por isso que lançamos o pão sobre as águas, para depois de 3 dias o encontrar, como diz Eclesiastes, porque estamos investindo, e cada investimento tem retorno. É por isso que plantamos sementes. Cada semente que plantamos, cada semente tem um tipo de semente. E se eu quero dinheiro na minha vida, eu planto dinheiro. Ora, as pessoas da Bolsa de Valores sabem disso. Os bancários sabem disso. As pessoas que lidam com finanças sabem disso. Não há, aliás, há uma frase nas pessoas aqui no mundo, nessa área financeira. Você já ouviu, você já falou: dinheiro atrai dinheiro. Você precisa de recursos financeiros para ter mais recursos financeiros. Você precisa de dinheiro para multiplicar dinheiro. Sim ou não? Gente, é natural. A escritura, o desafio daquele que ministra é fazer com que aquilo que ele está falando toque não só na vida espiritual, mas toque em todas as áreas da sua vida também. O sentido espiritual, Deus tem uma aliança, Deus está com você, Deus está na tua vida, mas há também o sentido familiar. Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer aliança com a tua casa. Deus fala de casamento. Amém? Mas não é apenas isso. Deus restaura também uma relação de paz. Deus tem que tirar a guerra da sua vida, da sua casa, da sua família. Tem que tirar a guerra de perto de você. Tem que tirar a guerra de dentro da igreja. Aleluia. Paulo vai dizer assim: ó, pela família de Cloé me foi informado que tem uma turminha aí que está fazendo uma bagunça aí dentro. Um diz que é de Pedro, diz que é de Paulo, diz que é blá 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 blá. Uma divisão tremenda dentro da igreja de vocês, Coríntios. Paulo está dizendo: vamos acabar com isso aí. 1 Coríntios 1:10 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que tenham todos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, pensem a mesma coisa e trabalhem igualzinho pelo bem, pelo progresso do Evangelho de Jesus Cristo. Unidade. Vocês são diferentes, vocês pensam diferentes, vocês reagem às coisas diferentes, mas no que diz respeito à espiritualidade da igreja, vocês são uma coisa só. Somos muitos, mas somos um só. Aleluia. Porque sois muitos, mas são membros do corpo de Cristo. Paulo vai dizer: somos muitos, pensamos diferentes, mas em Cristo somos um. Pensamos da mesma forma, não tem que haver diferença. Não tem que dizer eu não concordo, porque aqui não é o lugar do eu não concordo. Aqui é o lugar do eu concordo com Ele, eu concordo com Cristo. Estamos indo na mesma direção. Não é uma coisa para particularidades, é uma coisa para o geral de Deus. Deus tem um projeto geral e a gente segue esse projeto. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não me importa o que acontece do lado, não me importa se o outro gostou de mim ou não, não importa se você me deu a paz ou não, não interessa se você está de bem comigo ou não, não importa, eu estou seguindo nenhuma direção, e você também. Então, ainda que a gente discorde na particularidade, nós concordamos no geral. Nós estamos seguindo numa direção, queremos a mesma coisa, queremos o crescimento da igreja, queremos o aumento do número de discípulos, queremos o povo frequentando o domingo na igreja e as células também. Fique em pé, vamos fazer uma oração. Você entendeu? Me desculpe se eu... É porque você sai de um capítulo para ir para o outro, você falar de juízo e ao mesmo tempo de restauração. A gente tem que trabalhar a palavra para que você compreenda os itens envolvidos ali.
Mas Deus é um Deus de juízo, mas Ele é um Deus de restauração. Deus sempre pensa na nossa restauração. Deus não vai trazer à tona uma situação na vida de um homem de Deus, como você vê por aí, porque o homem pecou, porque o pastor caiu, porque não sei o que, fez isso, fez aquilo. Gente, Deus não traz isso à tona, não permite que isso venha à tona, a não ser que Deus esteja pensando na restauração daquelas pessoas. Deus não quer que ninguém continue no pecado, amém? Amém? Se você conhece pessoas que não acreditam em Jesus e falam, você acredita. E você é o testemunho de que acreditar em Jesus faz bem. Faz ou não faz? Você é a prova do contrário. As pessoas vão vir na igreja que você faz parte, não é por causa do bispo que tem uma mensagem, que é inteligente, que tem 7 diplomas, que faz não sei o que, a bispa que profeticamente fala aquele negócio todo, que tem uma boa música. Você já não vai vir por causa disso. Eu nem quero que venham por causa disso. Eu quero que as pessoas venham para a igreja porque você faz parte dela. Eu quero que as pessoas venham para a comunidade por tua causa, porque você é o testemunho de que aqui é uma casa onde as pessoas podem ficar e serem amadas, cuidadas e pastoreadas. Vamos cobrar sim a presença. O bispo vai puxar um pouquinho a orelha, calmamente. Antigamente, se a Silvia estivesse aqui, você obrigava demais. Antigamente. Hoje eu brigo com tanto amor. Eu amo você, mas você tem que estar aqui, aleluia. É glória. Eu amo você, mas você faz parte dessa casa. E cada domingo que você perde, que você não vem, que você programou outra coisa. Aliás, essa semana eu escutei também de alguém aqui, né? Falei, por que você não estava na reunião tal? Porque eu tinha programado uma outra coisa. Aleluia. Mas eu programei há mais de 30 dias esse negócio, mas eu programei há mais tempo. Uau! Que organização! Não vou dizer quem é, não tem nada a ver, mas ela sabe, né? A resposta que me deu, eu falei, tá bom, programou, né? Não vou culpar. Mas, irmãos, no culto de domingo, você só vem no domingo. E ainda faltar. Se você estiver doente, estiver trabalhando, beleza. Mas outras coisas, qual é a desculpa, gente? Não tem desculpa. A criança está doente, o filho está doente, tudo bem. Você ficou doente, está convalescendo, tá bom. Você se acidentou, sofreu uma pancada, uma dor, alguma coisa, sei lá, não consegue andar direito, vai ficar incomodado, ficar sentando, levantando, tudo bem. Você está convalescendo de uma coisa, então tem uma justificativa, amém? Repita comigo, feche os seus olhos, põe aquele fundo musical bonitinho. Cadê aquele né? É para quê? É para criar uma emoção, aleluia, né? Vou trabalhar com a emoção. Feche os seus olhos, diga: Pai eterno, Deus de toda a glória, estou pronto para este novo momento de renovação, de restauração. Sei que a tua restauração atinge minha vida, minha casa e a minha igreja. Reconheço a tua santidade, a exigência de uma vida pura e limpa. Por isso creio que teu Espírito em mim me capacita a vencer o pecado. Creio e confesso que estás presente no meu dia a dia e também desejo ter mais comunhão e intimidade contigo. Estou em aliança contigo em Cristo, e por isso recebo em minha vida hoje
e sempre a tua paz, o teu amor, a tua presença, as tuas respostas que preciso para o meu viver. Eu creio em tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma simples oração, mas uma declaração daquilo que você ouviu nessa noite, em oração. Eu estou pronto para esse tempo de renovo e de restauração, porque quando o Senhor faz restauração, a restauração é uma palavra, o Senhor proclama uma palavra nos céus. Os céus respondem a esta palavra, enviam esta palavra para a terra. Esse é o princípio espiritual. E a terra responde a nós. E a terra responde de que forma? Com recursos, com produtos, com sustento, com provisão, com alimento. Isso significa que não importa a área na qual você trabalhe ou vai trabalhar, a terra responde com provisão a você. Glória a Deus. É por isso que Jesus ensinou a orar: venha o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque não é algo do teu esforço. Você tem um esforço no trabalho, mas isso não vem por isso. Isso vem porque Deus tem uma aliança com você e está agraciando você. Porque se fosse só pelo teu esforço e só apenas pelo teu trabalho, outras pessoas também fazem a mesma coisa e não estão felizes e não estão bem. E não estão servindo a Deus. Sim ou não? A resposta na vida delas não é o que elas esperam. Estão equivocadas, estão tendo relacionamentos quebrados o tempo todo, estão vivendo de baladas, estão vivendo de músicas equivocadas, estão cantando, falando coisas que não devem, estão tendo conceitos equivocados sobre si mesmos. Então elas também se esforçam no dia a dia como você. Se fosse só pelo esforço, estava todo mundo bem. Mas não, é mais que isso. Há uma aliança de Deus na tua vida e a terra responde a você. Saia daqui hoje, nessa semana, diante de qualquer situação que houver uma circunstância que você percebe que tem que haver uma resposta, que tem que haver uma mudança, você pode dizer: a terra responde a minha semeadura. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Você orou, isso está sobre a sua vida. Deus está em aliança com você. Deus é um Deus de restauração e de renovo, e tudo está a teu favor. Mas por favor, já que tudo está a seu favor, seja totalmente a favor das coisas de Deus. Aleluia. E eu abençoo sua vida. Vá na paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplausos.